Louvado seja Deus, nós somos gratos a Deus por esta oportunidade que Deus nos tem dado de nos encontrarmos aqui mais uma vez, para fazermos assim, louvarmos a Deus por através de hinos e também anunciar a sua palavra. Nós temos lido, ou nós lemos, como leitura primeira, no Evangelho que foi escrito por Lucas. E como se sabe, nós temos por costume sempre estar citando o livro, o capítulo e o verso, para que quem queira confira, e isso é bom, o texto que nós aqui estamos lendo. Indo direto ao ponto, Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 24, quando Jesus está, de acordo com o que Lucas escreveu, se despedindo dos discípulos após ressuscitar, e como está escrito no livro de Atos, que também é atribuído a Lucas, o escritor, Jesus, depois que ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos, dando-lhes instruções, ou seja, ensinando-lhes mais coisas ainda. Após 3 anos, há estudiosos que afirmam ter sido 3 anos e meio. Isso não vem ao caso. O apóstolo Paulo, eu citando isso aqui, lembrei-me que ele disse que Jesus foi entregue na carta aos Romanos, capítulo 4, verso 25. Jesus, foi entregue por nossos pecados, isto é, ele morreu, ele foi à cruz, ele se entregou, porque os evangelhos e João, por exemplo, no capítulo 19, quando Jesus estava orando junto com os discípulos, ou após ter orado, que os soldados vêm, juntamente com Judas, o traidor. Certamente eu não estou dizendo nada de estranho a essa comunidade, deve ser uma comunidade que lê os evangelhos e a escritura. Quando Jesus estava após aquela oração, que ele orou 3 vezes, que se possível fosse que Deus tirasse dele o cálice, contudo ele sempre terminou dizendo que não fosse feita a vontade dele, mas sim a de Deus. E ali, queridos, ele estava já sofrendo também. Lucas diz que ele entrou em agonia de maneira tal que o suor dele já saía misturado com grandes gotas de sangue. Jesus já sofria por mim e você, por nós, mesmo antes de começar a ser esbofeteado, mesmo antes de já ser coroado com coroa de espinhos, que é isso que os evangelhos nos apresentam. E o resumo, a síntese que o apóstolo Paulo traz é grande demais. Ele foi entregue por nossos pecados, ou seja, ele se entregou. E como eu estava dizendo e citando o capítulo 18 de João, quando os soldados chegam em companhia de Judas, Jesus toma a frente e faz-lhe a seguinte pergunta: a quem procurais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Ele disse: sou eu. Glória ao nome de Jesus. Jesus se entregou e passou a sofrer, como é dito, o martírio. Ele passou a padecer a partir daquele momento. Ele é levado preso, mas como o apóstolo Paulo escreveu, está na carta aos Romanos, capítulo 4, ele foi entregue
por nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Vejamos que a morte de Jesus, a entrega de Jesus nos beneficia, como já foi dito, beneficia o pecador que crê em perdoando e a ressurreição, louvado seja o nome de Jesus, de acordo com a carta aos Romanos, diz que nos justifica. Glória seja dado o nome do Senhor. E nessa despedida do capítulo 24 de Lucas, voltando a Lucas, Jesus estava reafirmando o que ele havia dito, como está escrito, que ele disse: foi isso que eu disse quando ainda estava convosco. Vejamos que isso é depois da morte, ou seja, ele já ressuscitado. Foi isso que eu disse, que o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, havia de padecer. Tinha que acontecer tudo que a respeito do Messias estava escrito. E ele diz na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, toda a Escritura fala de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Toda a Escritura fala do Messias que nós cremos ser Jesus. E ele disse: foi isso que eu disse quando estava convosco. Que haveria de acontecer tudo que a respeito de mim está escrito. Glória seja dado o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção, e é no que nós queremos dar ênfase, é quando ele diz: e em seu nome se pregasse o perdão dos pecados pelo seu nome, começando de Jerusalém e por todas as nações. Eu não sei se você já olhou esse texto sagrado com estes olhos. Percebe que o nome de Jesus tem poder de perdoar os nossos pecados? Vejamos, glória a Deus. Jesus disse assim, então foi isto que eu lhes falei, o que disse enquanto ainda estava com vocês. Eu estou lendo Lucas 24 e 44. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito em toda a Escritura, isto é, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Verso 45, Lucas 24, 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Aí Jesus retoma e verso 46, ele lhes diz: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Queridos, confira na sua Bíblia, se não agora, posterior, Lucas 24, 47. E que em seu nome, isto é, no nome de Jesus, seria pregado o arrependimento para perdão. Algumas traduções traz para remissão, para perdão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Glória a Deus. E o próximo livro na organização que as Bíblias chegaram em português, seja essa que eu tenho, seja essa que você está com ela na sua casa, são os 4 evangelhos e vem o livro de Atos. E no livro de Atos, ali no capítulo 4, em uma fala do apóstolo Pedro, ele diz assim, diante das autoridades. Quando as autoridades haviam prendido Pedro e João por estarem ensinando a respeito de Jesus e afirmando a sua ressurreição, é um assunto que começa ali no capítulo 3 de Atos e entra pelo capítulo 4, quando as autoridades, no início do capítulo 4, você certamente conhece isso, as autoridades proibiram os apóstolos de falarem de Jesus e de ensinarem sobre a ressurreição, porque certamente você sabe também que as autoridades
fizeram a versão da ressurreição de Jesus mentirosa. Isso fica bem claro no Evangelho escrito por Mateus, né? Já no último capítulo 28 de Mateus, que as autoridades, quando os soldados chegaram diante, né, do sumo sacerdote e das autoridades para dizerem: olha, nós estávamos lá, mas apareceram 2 seres com vestes resplandecentes e nós não podemos fazer nada, e ele ressuscitou. Mas Jesus. E aí, quando os soldados, que eram 16, porque 4 quaternos, 4 vezes 4, 16 homens, né, estavam ali aqueles dias de quarentena, de vigia, né, vigiando o túmulo de Jesus, porque exatamente era o temor das autoridades religiosas. Quando Jesus afirmava que ia ressuscitar, e eles disseram: olha, ele disse logo após a crucificação, e eles, conscientes disso, eles disseram: ó, ele disse que ia ressuscitar, e se ele ressuscitar, o nosso erro vai ser pior. Então foram para o governador e pediram autorização para deixar vigia lá. E na mente deles, das autoridades religiosas, era assim: para que não aconteça que os discípulos vá no túmulo, tirem o corpo de lá e saiam dizendo que ele ressuscitou. Só que aí, como se você crê na Escritura, e acredito que você crê no que está escrito nos Evangelhos, ficou lá os 16 homens, mas no terceiro dia veio os anjos, e eles têm Evangelho que diz que quando eles viram, né, ficaram com muito medo, e eu também ficava. Louvado seja o nome do Senhor. Marival, acho que corria. Que os anjos chegaram e o selo quebrou, ninguém podia quebrar aquilo ali. E aí o que acontece é que os soldados vão prestar conta aos seus superiores. E aí eles disseram, as autoridades disseram: então é o seguinte, as autoridades religiosas, tome essa porção de dinheiro. E aí, de acordo com Mateus, foi dado grande soma de dinheiro, não tem número de valor, mas o texto diz lá, né, que deram grande soma de dinheiro aos soldados para eles dizer o seguinte: nós dormimos e vieram os discípulos e tiraram o corpo dele do túmulo. E a narrativa do Evangelho diz assim: e até hoje é o que é dito em Israel. Ou seja, a versão oficial, não é assim que é dito? A versão oficial. O que é a versão oficial? Por exemplo, lembrando aqui a triste realidade do Covid. Diz que no Brasil morreram mais de 700 mil pessoas. Isso é a versão oficial. O que significa dizer que se crê que morreram muito mais que isso. Né? Ou seja, mas o oficial são 700. Então, a versão oficial em Israel, para eles lá, é que os soldados dormiram e os discípulos foi quem tiraram o corpo de Jesus, quando, na verdade, de acordo com o Evangelho, não foi assim. Tá certo? Então, e tudo aquilo para nos justificar de acordo com o Evangelho. E olha o que Jesus disse, olha, tudo isso aconteceu para que em meu nome se pregasse o arrependimento para perdão dos pecados. Tudo aquilo que Jesus passou foi para perdoar os pecadores. Aí a pergunta é: nós acreditamos nisso? Ou quem acredita que o sofrimento do Cristo, do Messias, do enviado de Deus, foi para perdoar meus pecados? O desafio é: você acredita nisso? Se creres, verás a glória de Deus, Jesus disse em outra parte. Queridos ouvintes, eu sei, nós estamos aqui por crer nessa palavra. Do contrário, nós teríamos outro canto para ir, eu mesmo estar em casa, não tem lugar melhor que a nossa casa. Mas por acreditar nisso que nós aqui procuramos transmitir a você, e acreditando que você conhece. Mas é por crer
que a vida de Jesus, como aqui já foi também anteriormente falada pelo irmão Marival, nós que antes não éramos sequer gente, vós que noutro tempo andastes segundo o curso do mundo. Aqui tem pessoas que estão cansadas, que acordam na madrugada, bendito seja o nome do Senhor. Mas estamos aqui pela misericórdia e graça de Deus. E Jesus disse, olha, para que se pregue arrependimento e perdão de pecados. Tem um texto num salmo, em um dos salmos, no Salmo 86, glória seja dada ao nome do Senhor, que assim está escrito, até o verso 5, Salmo 86. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és meu Deus. Salva o teu servo, que em ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu és bondoso e perdoador. Glória a Jesus. Ou porque tu és bom e pronto a perdoar. Lembra do que Jesus disse? Tudo isso aconteceu comigo, disse ele, para que em meu nome se pregasse o arrependimento para perdão dos pecados, e eu glorifico a Deus porque diz em todas as nações. E aqui nós podemos fazer a seguinte pergunta, com quem Jesus aprendeu isso? É isso o quê? Esse negócio de perdoar. Vejamos o que o salmista anterior ao Cristo disse, anterior no sentido humano. Tu és bondoso e perdoador, ou porque tu és bom e pronto a perdoar. Jesus lia os salmos, lembra que ele disse? Para que se cumprisse tudo o que de mim está escrito nos profetas e nos salmos. E ele disse, rico em graça para com todos os que te invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, diz a Escritura, será salvo. Glória ao nome de Jesus. E Deus, de acordo com as Escrituras, não de acordo conosco, é tão pronto, isto é, apto, propício, bondoso, como acabamos de ler, em perdoar. Louvado seja o nome do Senhor, que nas Escrituras, queridos ouvintes, nós encontramos muitos textos que falam de Deus e de Jesus perdoando pessoas e perdoando várias pessoas ao mesmo tempo. Como, por exemplo, de várias pessoas, quando várias vezes ele perdoou os israelitas todos de uma só vez, várias vezes. Por exemplo, no livro de Juízes, quando morria um líder, o povo se desviava, passava a adorar outros deuses. Deus os entregava nas mãos dos inimigos, mas quando eles se arrependiam e oravam e pediam perdão, Deus levantava outro líder e os perdoava e os abençoava. Só que no livro de Juízes é um gráfico de onda, né? De altos e baixos. Isso aconteceu por várias vezes. Mas Deus sempre pronto, como nós estamos lendo, a perdoar. No livro de Isaías, no capítulo 43,
tem uma fala do próprio Deus por através do profeta, no verso de número 25, que a gente lê assim. Isaías 43, verso 25. Assim está escrito, Deus falando, sou eu mesmo. Sou eu, isso é Deus falando, eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Deus é tão bom desse jeito, que Ele perdoa e não lembra mais dos nossos pecados. Creis tu nisto? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Falei tudo isso, querido, para mostrar e compartilhar com você uma história das Escrituras. Eu disse que tem várias, e você que é conhecedor, leitor das Escrituras, certamente também conhece algumas. Quem sabe a sua mente aí está lembrando, tal pessoa que Jesus perdoou, como por exemplo, o paralítico, em 2, no Evangelho, escrito por Marcos capítulo 2, Jesus perdoou aquele homem sem nem ele pedir perdão. Já observou isso naquele texto? Que os 4 amigos dele trazem ele, ou seja, o paralítico, diante de Jesus, para ser curado da paralisia. Mas a primeira palavra que Jesus dirige ao paralítico foi, de acordo com a Escritura, filho, os teus pecados te são perdoados. Aleluia. Encontramos Jesus dizendo isso, ou seja, perdoando pessoas, como por exemplo a mulher, no capítulo 7, a mulher da cidade, de acordo com algumas versões, traduções, uma mulher da cidade, que Jesus não escondeu que ela era pecadora, não. Jesus disse a Simão, Simão, uma coisa tenho a dizer-te, esta mulher, que muito pecou, muito é perdoada. Então, se a gente for lembrar, a sua mente com certeza está se lembrando, Deus perdoou Davi, Deus perdoou a tantas pessoas. E como já disse a nação de Israel várias vezes. Glória a Jesus. Quantas vezes você já pediu perdão a Deus? Certamente algumas, várias vezes. E acredite que em pedindo perdão sincero, você sente que Ele perdoa. Isso é muito particular de cada um. Aleluia. Mas, irmão Luiz, você está enrolando muito. Qual é a história que você quer compartilhar de Deus perdoando alguém? Abra sua Bíblia ou anote para ler depois. No livro de 2 Crônicas, o segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 33. Nós vamos ver a história de um homem ou de um rei, rei de Israel, de nome Manassés. Glória a Deus. E devido ao tempo eu quero tentar ler, sem explicar o que para mim é difícil. Eu preciso me esforçar. Se tem uma coisa que aí sim eu tenho que me esforçar, é nisso. É de ler o texto direto. Glória a Deus, até para ganhar tempo. Mas vamos lá. Capítulo 33 do segundo livro das Crônicas. A Bíblia em português chega para nós dessa forma, tá bom? Segundo livro das Crônicas, capítulo 33. O reinado de Manassés, a história de Manassés, ou para mim o perdão de Deus a Manassés é algo grande. Vamos ao texto. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprovava, ou em algumas traduções fez o que era mal
aos olhos do Senhor. Foi o que ele fez, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, também ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele, o Manassés, construiu altares para todos os exércitos celestiais. Queridos, tudo isso são coisas que Deus proibiu. Eu já falei sobre isto aqui, lendo as coisas que Deus proibiu. Mas tudo isso que Ele está fazendo aqui, são coisas proibidas por Deus. Se você é um leitor da Bíblia, você sabe disso. Versículo 6. Chegou a queimar seus filhos em sacrifícios no vale de Bé-Inom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e consultou médiuns e espíritas. Fez o que o Senhor reprovava, provocando a ira. Não sei para você, mas para mim, dentre essas coisas terríveis, para Deus tem coisa pior em relação a Deus, mas humanamente falando, quando diz no verso 6, o Manassés, um rei israelita, um homem que conhecia as escrituras e as proibições de Deus, pegou, e aqui diz, seus filhos, não diz um de seus filhos, e queimou em sacrifício a Moloque. Para Deus, pior que isso é ele ter se prostrado diante dos exércitos dos céus, ou seja, sol, lua e estrelas, e ter feito postes sagrados, ou outras traduções diz poste ídolos, dentro do templo de Deus. Que mais? Versículo 7. Ele, o Manassés, continuou fazendo o quê? Tomou a imagem esculpida que havia feito e colocou no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, em todas as leis e os decretos e as ordenanças que tenho dado por meio de Moisés. Querido, tudo isso aqui, que esse homem, irmão, onde você está lendo isso? Segundo livro das Crônicas, capítulo 33, para você conferir na sua escritura. Confira na sua Bíblia. Todas essas coisas que Manassés está fazendo, o versículo de número 5 diz: fez o que o Senhor reprovava para o provocar a ira. Queridos, esse versículo, final do versículo de número 6, está dizendo que Manassés, irmão Laudelino, fazia de propósito para provocar Deus. Imagina, um ser humano desafiando Deus. Eu lembro da expressão de algumas jovens da antiga que dizia assim, a mãe dizia:
não faça isso, menina. E ela batia com o pé ou com a mão na cadeira e dizia, eu faço só de rir. Era o que Manassés, Marival, estava fazendo. Ele sabia que tudo aquilo era errado. No começo da história diz, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E nós lemos até o versículo de número 8. Manassés, versículo 9, porém desencaminhou Judá. E olha com aquele comportamento, ele era o rei. O que hoje equivale para nós ao presidente da república. Fazendo uma equivalência, uma comparação. Versículo de número 10. Manassés, porém, desencaminhou. Ou fez, ele estimulou Judá e o povo de Jerusalém a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O que equivale a dizer pior do que o mundo. Coisa terrível. Queridos, tudo isso esse homem fez. E ele fez a Deus. E vejamos o que Deus fez em relação a ele. Versículo 10. O Senhor falou a Manassés. É interessante, queridos, que Deus não destruiu Manassés, porque, humanamente falando, quando alguém faz raiva ao outro, a vontade da gente não é conversar com ele. Mas como Deus está pronto a perdoar, então não está errado quando o salmista diz, o Senhor é benigno, o Senhor é bom e perdoador. Almeida Revista e Corrigida diz, está pronto a perdoar. E está. Porque diante da narrativa que nós temos lido até o versículo 9, Manassés só faz coisas ruins e de propósito. E vejamos como diz o verso 10, o Senhor falou a Manassés e a seu povo, porque não só Manassés, mas Manassés conseguiu estimular as pessoas a fazerem aquilo também. Afinal, ele era o rei. Queridos, mas um versículo tão curto, mas ele termina tão... O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Outras versões dizem, mas não lhe deram ouvidos. E eu fico me lembrando quando eu leio um texto desse, por exemplo, que hoje só se vê o povo dizendo, Deus fala comigo, fala comigo. E Deus aqui falando, e as pessoas, como diz a letra da canção antiga, tô nem aí, tô nem aí. As pessoas, não o rei e a nação, não deram ouvidos a Deus. O que fazer com uma situação dessa? Queridos, os versos anteriores já dizem claramente todas as abominações que eles estavam fazendo para aborrecer a Deus. Deus agora adverte, falando. Aí eles não deram ouvido. Aí vem o verso 11. Por isso, nesse verso 11 tem uma coisa, é um verso cheio de graça. O que é graça? Favor de Deus que não se merece. Porque com as práticas até o versículo 9, já era para ter sido tudo acabado. Mas aí Deus vem com graça no verso 10 falando. E tem outros profetas, tem os profetas dessa época que Deus dizia, voltem-se, arrependam-se. Ezequiel, a gente lê que diz assim que Deus não tem prazer na morte do ímpio, não. É pelo contrário, Deus tem prazer que a pessoa se arrependa e viva. E o que foi que Jesus disse? E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão, ou para o perdão dos pecados. Sim. Mas na situação, voltando para o tempo de Manassés, versículo 11, a gente lê, por isso o que? Deus não falou, Deus não deu chance, Deus não deu oportunidade. Mas qual foi a reação do povo e do rei?
não deram atenção, não deram ouvidos. Verso 11: por isso o Senhor enviou contra ele os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algema de bronze e o levaram à Babilônia. Ou seja, Deus falou, repreendeu falando, eles não deram ouvido, aí agora vão presos, vão em cativeiros. E eu estou lendo na nova versão, ou na NVI, né? Nova tradução internacional. Bendito seja o nome do Senhor. Que diz que foi colocado um anzol no nariz do rei. Imagina, né? Nós aqui, nordestino, como sabe, eu não pratiquei, mas eu vi muito se fazer e ainda se faz. Um dos métodos para amansar um garrote é furar a venta, né? Que ele fica dominado. Lá, bota logo uma argola ali, e é um dos meios de dominar o garrote, que tem muita força, mas pela venta ele vem. Foi o que fizeram com Manassés. O que mais? Mas irmãos, e aí, irmão, então Deus não perdoou o povo? Vamos continuar lendo a história, mas percebe aqui, o povo não queria saber de Deus. Por isso Deus os levou presos. Vamos ver o que acontece. Verso 12. Em sua angústia, lá em outro país, lá na Babilônia, o rei israelita, um eleito escolhido por Deus, né? Em sua angústia, aquele cara lá, o Manassés, que não deu atenção à voz de Deus, que fazia tudo para, né, provocar a ira de Deus, angustiado, não sei se ainda permanecia com um anzol no nariz, ele na sua angústia buscou o favor de Deus. Está vendo? Buscou. O seu Deus e humilhou-se muito diante do Deus de seus antepassados. Se fosse eu, dizia assim, agora? Né? Era capaz de dizer assim, agora, de você talvez, agora, depois que eu dei chance a você. Exatamente, agora é tarde. Porque a gente, por muito menos, faz isso com o outro. Agora é tarde, está aí a frase que precisava. Tem perdão não, colega. Eu dei chance. Eu suportei vocês. Mas, irmão, diz aqui de Manassés que ele humilhou-se, ele buscou o favor. E se isso não for graça, eu não sei o que é. Glória a Deus. Versículo 12. Aí o versículo 13. Quando ele orou, ó irmão, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido. É desse Deus que eu estou tentando falar a vocês. Isto é o Deus perdoador. Lembra do Salmo? Aleluia. O Senhor é um Deus perdoador. O salmista ali, Senhor, dá ouvidos à minha oração. O salmista dizia, eu sou teu servo. E como ele diz, tu sabe. No outro salmo diz assim, o salmista já vai e diz assim, ele, Deus, lembra-se, conhece a nossa estrutura e lembra-se que nós somos pó. Isso é incompreensível ao ser humano. A gente diz assim, tem chance, mas não. Mas Deus diz, eu estou aqui. Aleluia. Versículo 13. Quando ele orou, sincero, de verdade. Alguma tradução diz assim, quando ele orou verazmente, ou seja, quando ele orou de verdade. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido. Irmão, ter uma oração respondida, pense numa coisa grande, né? No nosso meio há pinote, há gratidão, há tanta coisa. Só em ter uma oração atendida. Mas veja o que Deus fez mais.
de forma que o trouxe de volta a Jerusalém. Onde era que ele estava, irmãos? Quando ele se arrepende? Lá em Babilônia. Aí, irmão, só assim, né? O camarada se arrependeu, e isso é muito grande. E orou sinceramente. Buscou o perdão de Deus. Deus ouviu e traz de volta para Jerusalém. E sabe o que ele faz mais, Marival? Depois que ele trouxe de volta a Jerusalém, restituiu o seu reino. Peca hoje para tu ver. Você não pode isso, não pode aquilo, você não pode. Isso é o que dá a ler Bíblia, como diz assim, né? Expor o texto como está escrito. É porque na nova lei é assim, ó, perde isso, e não pode. Aí Deus, o camarada, fez tudo aquilo, porque é coisa grave que ele fez. Aí se arrepende, ele ora, Deus perdoa, traz de volta para Jerusalém e bota na cadeira de volta. Deus não é como a gente pensa que é, ou onde a gente pensa. Não, vamos ficar, Luiz, no texto que é muito melhor. Glória a Deus, glória a Deus. Depois disso ainda tem mais, ó. Verso 14, eu estou lendo a escritura. Depois disso, aí agora é as atitudes do Manassés, né? Depois que Deus o recoloca traz de volta para Jerusalém, recoloca no reino, aí agora Manassés vai retribuir. Irmão, isso é um homem convertido agora. Isso é a cara da gente. Isso aqui cola com a leitura que Marival fez, né? Lembrai-vos que no outro tempo vocês estavam longe da comunidade de Israel, que não conhecia, sem entendimento e sem Deus no mundo. Manassés estava assim, irmão. Lembra do filho pródigo? A Bíblia diz que ele cai em si, quando está lá dando de comer a porcos. Um homem que tinha tudo em casa, agora dando de comer ao porco. Aí Jesus na narrativa diz, e ele caindo em si, Manassés caiu em si lá em Babilônia. Que ninguém precise ir à Babilônia para se converter. Não é? Louvado seja Deus. Aí agora ele vai fazer algumas coisas, o Manassés. Depois disso ele reconstruiu e aumentou a altura do muro, isso aqui é a atitude do rei, externo da cidade de Davi, a oeste, de frente a Gion, no vale até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Continua, verso 15. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros, que ele mesmo havia colocado. Agora ele está tirando, prova de que realmente ele entendeu. Glória ao nome do Senhor. Como a gente diz no meio, aqui ele teve um encontro com Deus, né? Glória a Deus. Ele tirou, a imagem que havia colocado, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou fora da cidade. Continua ainda no capítulo 33 de Crônica, verso 16. Então restaurou o altar do Senhor, e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão ou ofertas pacíficas, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. O homem que incentivava o contrário agora está dizendo, agora está ordenando como o rei que era, que se servisse a Deus. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor seu Deus. Achei interessante isso aqui. Eu li e não entendi legal, mas assim, eu ouvindo alguém ler e agora, ou seja, o povo ainda continuou sacrificando lá, mas a Deus, não era aos deuses. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, inclusive sua oração a seu Deus e as palavras que os videntes, leia-se profetas, lhe falaram em nome do Senhor, o Deus de Israel, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Sua oração, a resposta de Deus,
bem como todos os seus pecados e a sua infidelidade. O homem foi infiel, né? Além dos locais onde construiu altares idólatras e ergueu postes sagrados e ídolos, antes que de humilhar-se, tudo está escrito nos registros históricos dos videntes. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado em sua propriedade, e o seu filho Amon foi sucessor, ou seja, reinou em seu lugar. Irmão Luiz, o que você disse aí? Bom, eu não disse nada, eu li o texto sagrado. Mas o entendimento daquilo que a gente quer passar é o seguinte: que Jesus, na primeira leitura que fizemos, lá em Lucas 24, ele disse que era para acontecer o que aconteceu com ele, em benefício dos pecadores, e que daquele momento em diante, inclusive agora, é para se pregar arrependimento e perdão de pecado. E diante de tudo que eu já falei, com a história desse homem, quer um exemplo maior ou outro exemplo de que Deus está pronto a perdoar, como disse no Salmo que nós lemos? Um outro texto diz assim, de Romanos também, capítulo de número 15, verso 4. Porque tudo que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela consolação das Escrituras nós temos esperança. E uma história dessa que nós acabamos de ler aqui me dá esperança. Porque se Deus perdoou Manassés com todas aquelas atitudes, Ele pode perdoar a mim. Eu chamo isso de esperança. Então, esperamos que o Espírito Santo melhor lhe esclareça, e eu sou grato a Deus pela oportunidade. Glória a Deus. Uma coisa boa. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem é de graça, né? Favor imerecido, misericórdia, compaixão. Oh Deus, né? Aleluia. Não tem como Glória a Deus. entender esse Deus se não for por fé, né? Aleluia. Tem que ter fé, crer realmente na sua misericórdia, na sua bondade para com a humanidade, para com nós seres humanos. Obrigado, Jesus. Eu lembro-me de um texto que diz a seguinte, em Lucas capítulo 4, Aleluia. para encerrarmos esta noite. De tudo já que temos ouvido. Glória a Deus. E é um texto maravilhoso. Aleluia. Jesus nasceu. Aleluia. É, Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando nasceu, foi anunciado aos pastores. Glória a Deus. Ovelhas. É, Jesus. E naquele momento, Aleluia. aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, Jesus. Capítulo, no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, no verso 8, diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante a vigília da noite. É, Jesus. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O verso 10. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhe trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 14, diz assim... No verso 12 diz: isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor
Nosso Deus nos ama. O irmão Marival citou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a boa nova, a notícia maravilhosa de que Deus nos ama e que Ele nos quer bem e por isso entregou o seu Filho para sofrer por nós, ressuscitar e nos dar a vida eterna aos que creem no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te ama. O Senhor Jesus Cristo morreu em seu lugar, em nosso lugar, para nos dar vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a Deus por este momento, por esta oportunidade.